A quinta rodada da Série C me surpreendeu, aposto que surpreendeu você, deve ter surpreendido todo mundo. Foram jogos impressionantes, festas lindas das torcidas e ótimos jogos de futebol. Agora só tá faltando um jogo para cada time. Temos 6 clubes brigando por 3 vagas no acesso. Já temos um time garantido na Série B do ano que vem e um time já foi eliminado nessa rodada, não tem mais chances. Vamos ver como foram esses 4 jogos e conversar sobre a situação de cada um dos 8 times que estão disputando aqui a Série C nesse momento. Esse é o Prisma da rodada, então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, igual você. Você, meu inscrito aqui no canal que tá vendo esse vídeo, você sabe que você é a pessoa mais importante para esse canal seguir crescendo, então obrigado desde já e já deixa sua curtida nesse vídeo também. Mas esse recado agora vai para você que tá me conhecendo agora, tá conhecendo o nosso trabalho de torcedorismo. Cara, se você sempre assiste esse canal e não tá inscrito, cara, se inscreve agora, dá uma chance pro canal. Somos um canal novo que tá crescendo graças ao seu apoio. Já somos mais de 25 mil inscritos e a sua inscrição é muito importante para mim, para todos nós. Então considere se inscrever nesse canal ao longo desse vídeo para fazer parte do nosso time. Você será muito bem-vindo. O Brusque segue sendo o único time classificado para a Série B do ano que vem e ainda está à espera do seu adversário na final da Série C, né? O Brusque tá lá de camarote assistindo o restante dos jogos, só esperando para realizar a final. O grupo C segue sendo o grupo da morte e 3 times vão brigar pelas 2 vagas na Série B na última rodada, meu irmão. Exatamente, tem 3 times com chance de subir, ninguém tá garantido. Paysandu, Amazonas e Volta Redonda, todos esses 3 times ainda têm chance de acesso. E também eles 3 têm chance de chegar na final da Série C, tá? Vamos ver como é que tá a situação desses times, o que eles precisam fazer para subir, quem subiu, quem não pode subir mais. Os que não subiram ainda, o que eles vão precisar fazer na última rodada para conquistar esse acesso. Nesse vídeo aqui eu vou passar pela situação de todos eles e pela ordem alfabética, tá? Obviamente, ordem alfabética, o único time com A nesse quadrangular é o Amazonas. A Onça definitivamente acordou nessa Série C, fez um jogo espetacular fora de casa, no Mangueirão lotado, um dos estádios mais difíceis de se jogar, contra uma das torcidas mais fanáticas que esse país tem, que é a torcida do Paysandu. O time saiu atrás no placar e teve força para virar um jogo, cara, uma virada improvável. Desde o início do jogo, né, o Amazonas conseguiu equilibrar as ações, foi um jogo lá e cá. O time não foi só para se defender, né? Tomou o gol, continuou tentando, o empate veio com o Sassá, mas o juiz acabou anulando. E aos 44 do primeiro tempo, Igor Bolt fez o gol de empate, que, cara, foi um empate muito importante para o Amazonas levar para o intervalo, tá? O segundo tempo começou parecido, né, com o primeiro, um jogo lá e cá. A Onça conseguiu a virada com o Sassá, o artilheiro do time da Série C, fez o gol que, meu irmão, botou a Onça na frente, botou a Onça de volta ali na zona de classificação e depois a defesa segurou bem e controlou o jogo até o final. Com essa vitória, o Amazonas segue na segunda posição do grupo e vai para a última rodada dependendo só de si para subir. Uma vitória com certeza classificará o time para sua primeira Série B na história em 2024. O empate pode até servir, ou talvez até perdendo, tá? Até perder talvez sirva, mas aí é depender do tropeço do Volta Redonda no outro jogo, tá? Para ir para a final aí tem que torcer contra outro time, né? Para ir para a final, o Amazonas tem que torcer pro Paysandu tropeçar e obviamente tem que vencer o seu jogo, tá? Aqui no Prisma, a Onça chegou a 60% e bateu o número de pontos necessário, né? O número mágico para subir. Ainda não está garantido matematicamente, como eu já falei, né? Esse número aqui que a gente usa de 9 pontos é só uma estimativa, porque nunca nenhum time nesse formato que atingiu 9 pontos deixou de subir. Então a gente está usando aqui no canal desde o início desse quadrangular 9 pontos como o número mágico, mas o Amazonas ainda precisa confirmar isso matematicamente. O Botafogo, cara, o Botafogo acabou perdendo o jogo por Volta Redonda dentro do Almeidão. É o primeiro time eliminado nesse quadrangular da Série C. O Belo não tem mais chance de acesso, cara, mas foi uma grande campanha do time nessa Série C. Mais uma vez, o Belo fez um bom jogo nesse quadrangular e acabou perdendo. Essa foi a tônica do Botafogo nessa Série C, né? O time joga bem, mas nunca parece que é o suficiente para o time vencer, né? O time perde muitas chances, o time não consegue ter uma efetividade ali na pressão no ataque. A única coisa que eu tenho para falar é que eu esperava um Belo mais ligado desde o início, né? Como era um jogo que poderia eliminar o time, eu esperava que o Belo fosse entrar a milhão desde o início, não foi o que aconteceu. O time só acordou ali
lá pra metade ali, pra cima dos 30 do primeiro tempo. No segundo tempo, aí se lançou completamente o ataque. Eu até achei que se lançou cedo demais o ataque, de um jeito desesperado. Acabou deixando muitos espaços atrás, tomou 2 gols. No final, o Pipico ainda diminuiu, mas foi tarde demais, não conseguiu salvar o Belo. O time está eliminado, então é tirar de bom o que o time fez na primeira fase, né? Foi um time muito regular, ficou todas as rodadas dentro do G8, conseguiu estar nesse quadrangular, jogou bem, faltou alguma coisa, cara, ano que vem ver o que faltou para tentar consertar e tentar o acesso de novo, tá? O caminho para subir, o clube já conhece. Aqui no Prisma, o Botafogo está com 20% e já está eliminado, não tem mais condições de chegar no acesso. O Brusque é o contrário do Botafogo, né? Já está classificado, acabou entrando com um mistão para enfrentar o São Bernardo. O time já está até na final da Série C, como eu falei, entrou devagar no jogo e foi rapidamente dominado pelo São Bernardo. O segundo tempo, então, foi quase que atropelado, perdeu o jogo e viu a sua situação para a final quase ficar ali... Não para ir para a final, mas assim, para decidir a final em casa quase que escorreu, né? Quando o Paysandu abriu o placar. Mas por que eu tô falando isso? Galera, o Brusque teoricamente não tem mais nada para fazer, mas tem sim. Porque a melhor campanha desse quadrangular, somando a galera do grupo B e a galera do grupo C, quem tiver a melhor campanha vai decidir o jogo da final em casa. Então assim, o Brusque hoje tem 12 pontos, o Paysandu está com 10. Quando o Paysandu estava vencendo, o Paysandu chegou a 13 e aí estava chegando na final e decidiria em casa. Então o Brusque, perdendo esse jogo, correu esse risco, vai para a última rodada ainda, tentando manter essa melhor campanha nesse quadrangular para poder decidir a final em casa. O Brusque agora está com 80% de aproveitamento aqui no Prisma e já está classificado para a final da Série B em 2024, como eu venho falando. O Operário, esse aqui também poderia já ser eliminado nessa rodada, visitou o São José e não podia perder de jeito nenhum, se não estaria eliminado. Eu achei que o Fantasma ia entrar com tudo, assim como eu achei que o Botafogo entraria, mas não, o time também entrou devagar, foi dominado praticamente durante o jogo inteirinho pelo São José, tomou o gol no finalzinho do primeiro tempo, voltou mais devagar ainda para o segundo, quase tomou outro gol, mas conseguiu achar um gol salvador de pênalti, empatou o jogo no finzinho, quase que o Pará fez o gol, cobrou uma falta que bateu no travessão praticamente no último lance. Esse empate salvou o Operário da eliminação precoce, mas cara, a situação do time tá muito complicada agora. O time vai precisar vencer o São Bernardo por 2 gols de diferença, ainda vai ter que torcer pro São José não vencer o Brusque no outro jogo. Aqui no Prisma o Fantasma tá em 27% de aproveitamento e pro número mágico faltam 5 pontos. A gente sabe que isso não vai chegar, só tem 3 em disputa, no máximo o time vai chegar a 7, vamos ver se ele consegue essa proeza de subir com 7 pontos, né? Vamos falar do Paysandu agora, galera. E primeiro eu quero falar sobre o que a torcida fez, né? A parte boa desse jogo. O que a Fiel Bicolor fez nesse jogo. Eu quero parabenizar a torcida Bicolor. Você, torcedor do Paysandu, que esteve lá ou que não esteve, você faz parte dessa torcida. É uma cultura impressionante que a torcida do Paysandu tem de apoiar o seu time e de sempre lotar os estádios. Cara, é impressionante. Fez um mosaico lindo, né? O estádio inteiro, um mosaico 3D, uma bandeira sensacional. Eu vi a torcedora que tava lá costurando, me mandaram no Instagram esse vídeo da torcedora costurando tarde da noite essa bandeira. Cara, impressionante, é de arrepiar o que vocês fizeram. Parabéns. Sigam sempre assim que, cara, o time de vocês vai ser empurrado por vocês e vai voltar aos tempos de glória que o Paysandu merece, né? Tô botando as imagens aí, vocês viram as imagens do mosaico, foi realmente impressionante, foi muito bonito, tá? Mas o jogo até começou bem, o Mário Sérgio fez o seu 22º gol na temporada, né? O artilheiro do time na temporada, fez logo no início do jogo, colocou o Papão na frente do placar, parecia que ia ser aquela noite dos sonhos, né? Que ia confirmar o acesso ali, mas depois disso, cara, foi um péssimo jogo do Paysandu, acho que parecia a época do Marquinhos Santos. Aí eu vi uma galera conversando sobre isso e eu concordo. Parecia um time, aquele time aguerrido que vai pra cima e que disputa todas as bolas. Não apareceu hoje, achei estranho, pareceu... Eu não vou falar que o Paysandu entrou de salto alto, cara, mas pareceu que entrou mais devagar do que vinha entrando. Parecia que já estava resolvida a história e encontrou pela frente o Amazonas que estava lutando pela vida, né? Depois que fez o gol, o Paysandu acabou recuando, acabou afrouxando, chamou o Amazonas para cima. O Papão até tentou buscar o contra-ataque, isso na minha opinião foi um erro de estratégia do time, até poderia ter dado certo, né? O próprio Mário Sérgio teve a chance de ampliar, mas era muito difícil que desse certo ficar se defendendo o jogo inteiro, né? O gol foi logo no início, logo depois que o Mário Sérgio perdeu essa chance de ampliar, veio o empate do Amazonas, empate esse que ainda estava garantindo o acesso do Paysandu, mas no segundo tempo o time começou com mais uma desatenção, tomou alguns sustos antes de levar o gol, né, antes de levar a virada, e cara,
acabou levando a virada. O Amazonas parecia ser um time mais ligado, parecia ser um time que ele tava ganhando. Cara, é impressionante como o Amazonas estava ganhando quase todas a segunda bola. Quando você percebe que um time tá mais ligado pro outro, cara, veja quem tá ganhando mais a segunda bola. O que é a segunda bola? Sabe quando tem aquela quebrada? Para você que não sabe o que é segunda bola, quando tem aquela quebrada ali do zagueiro, ou então um cruzamento que a zaga afasta, a segunda bola é essa. A primeira é quando o cara disputa no alto. Beleza, ali quem ganhar, ganhou, beleza. Mas essa bola, quando ela espirra, essa é a segunda bola. Sempre chegava no pé de alguém do Amazonas. Sempre o cara chegava primeiro e era difícil você ver algum jogador do Paysandu disputando bem a segunda bola. O time tomou a virada, depois, cara, péssimo o jogo ofensivo do Paysandu nesse jogo. As pontas não funcionaram. O Paysandu não conseguiu nem ter uma pressão efetiva para tentar um empate, né? Tentou ali como pôde, não conseguiu. Mas a situação do Paysandu ainda é boa para conquistar o acesso, tá? O Paysandu só precisa empatar o seu último jogo contra o Volta Redonda no Rio de Janeiro para conquistar esse acesso que, cara, não vem há 5 anos, né? O Paysandu não disputa a Série B, é desde 2018, né? São 5 anos. Mas se o Paysandu quiser chegar à final, aí, cara, vai precisar vencer, tá? Se empatar, corre o risco de perder essa vaga na final, vai ter que secar o Amazonas, pode até chegar na final com um empate, pode até chegar com derrota, mas é bom nem pensar nisso. O empate teria que torcer pro Amazonas não vencer também o seu jogo. Se o Papão perder, aí a gente vai ter que fazer contas, cara. Em caso de derrota, ela não pode ser por mais de 2 gols de diferença, porque aí o Papão vai ser ultrapassado pelo próprio Volta Redonda. É por isso que o Paysandu tem ali uma boa diferença de saldo de gols pro Volta Redonda, né? Então pode perder por 1 gol de diferença que ainda dá certo. Mas, cara, é bom não pensar nisso. E subiria em caso de derrota do Amazonas também, tá? Caso perca o jogo e o Amazonas perde também, então o Paysandu também subiria nesse caso. Mas assim, o empate é o que garante o acesso, a vitória garante a final. É bom pensar, é bom chegar no Rio de Janeiro pensando na final. Aqui no Pisma, o Bicolor tem 67%, já bateu o número mágico de 9 pontos. Vamos ver se esse número vai se sustentar nesse grupo C, que, cara, é um grupo equilibradíssimo. Eu sempre falei pra vocês que era o grupo da morte. Falei pra vocês também na primeira vez que eu simulei esse quadrangular. Se você for voltar lá nesse vídeo, eu vou botar aqui no card, você vai ver. Eu falei, cara, esse jogo entre Volta Redonda e Paysandu é o jogo que vai definir acesso. Eu falei isso. E, cara, eu queria agradecer também a torcida Bicolor, que me marcou bastante lá no Instagram. Eu repostei a festa da torcida do Paysandu lá no meu Instagram. Se você não viu ainda, com certeza, se você for lá no meu Instagram agora, você vai ver muita gente, muito vídeo da torcida do Paysandu que me marcou. Uma festa linda, beleza? Vamos continuar falando agora sobre os outros times. O São Bernardo precisava vencer o Brusque para se manter na zona de classificação e fez um excelente jogo. Dos jogos que eu vi do São Bernardo nessa Série C, esse foi o melhor, principalmente no segundo tempo. O time foi para cima, pressionou muito, foi dono do jogo, fez 2 gols, dominou o Brusque. Era jogo de um time só, né? Era jogo de um time que queria muito subir contra um time que já estava classificado, né? Então eram 2 vontades completamente diferentes, né? Com essa vitória, o Bernou vai para a última rodada podendo empatar para se classificar. Uma vitória garante o acesso. Se empatar, né? Pode até se classificar empatando, como eu falei, mas se empatar vai ter que torcer para o São José não vencer o Operário por 3 gols de diferença, né? Já que o saldo do São Bernardo hoje é 1 contra -2 do São José. Tá numa boa situação, o empate praticamente garante, né, esse acesso. Aqui no Prisma, o time paulista chegou a 47% e estão faltando 2 pontos para o time chegar no número mágico do acesso. O São José, dessa vez, jogou finalmente como um time que precisava dos 3 pontos e como um time que queria subir. Foi para cima do Operário, dominou o jogo inteiro, abriu o placar no final do primeiro tempo. Na volta do intervalo, não parou, continuou em cima. Mas, cara, perdeu algumas chances de aumentar o jogo. E, cara, a bola às vezes não perdoa, né? Aquela máxima do futebol surgiu nesse jogo, quem não faz, leva. O Zeca deu mole ali, cometeu um pênalti, levou um empate que complicou demais o time. Vai precisar vencer o Brusque de qualquer jeito na última rodada e torcer para o São Bernardo perder do Operário, né? Ou, como eu já falei aqui, um empate e aí vencer por 3 ou mais gols de diferença o Brusque, né? Aqui no Prisma, o Zeca tem só 33% e ainda precisa de 4 pontos para o número mágico de 9, não chega mais aos 9, vai chegar no máximo aos 8 e vai precisar torcer para esse número ser o suficiente para o acesso, tá? Volta Redonda, o último time que a gente tem para falar aqui, né, para analisar, antes da gente ver quem ganhou esse Prisma, fez um jogo cirúrgico nessa rodada. O time não jogou muito bem, assim como nos últimos 2 jogos contra o Amazonas, mas a defesa funcionou melhor, né? Mais uma vez o Volta Redonda foi dominado pelo seu adversário, o Belo foi melhor, mas a defesa segurou,
deu a tranquilidade necessária para o time conseguir sair no contra-ataque quando o Botafogo se desesperou, né? O time acabou se desesperando muito cedo e aí o Volta Redonda aproveitou os espaços, foi para cima com tudo, fez 2 gols e, cara, uma vitória que deixa o time muito bem, chegou a deixar o time na zona de classificação antes do Amazonas vencer o Paysandu, né? O Samuel Granada, que abriu esse placar, ele tem sido muito importante para o Volta Redonda nessa reta final. Essa vitória manteve o Voltaço vivo e dependendo só de si na Série C. Vai para a última rodada para enfrentar o Paysandu e para subir sem depender de ninguém, vai precisar vencer por 2 ou 3 gols de diferença. Se não conseguir essa diferença de gols, vai ter que vencer e torcer para o Amazonas no máximo empatar. Ou seja, tem uma condição de Paysandu e Volta Redonda subirem, mas seria o Volta Redonda vencendo o Paysandu e o Amazonas não vencendo o Botafogo, né? E o Amazonas vai pegar um Botafogo já eliminado dentro da sua casa. É bom não contar com esse resultado do Amazonas, tá? Aqui no Prisma, o Volta Redonda tem 47%, ainda precisa fazer 2 para chegar ao número mágico, número esse que nesse grupo, como eu falei, pode não ser o suficiente. Vamos aguardar se o torcedorismo acertou nesse número mágico aí. Com o final surreal dessa rodada, com muitos jogos bons e muita emoção, o campeão do Prisma, o time que tem o melhor aproveitamento apesar da derrota, obviamente, ainda é o Brusque, não mais com 100%, agora está com 80%, mas o Brusque segue com o melhor aproveitamento desse quadrangular. O destaque positivo dessa vez vai mais uma vez para o Amazonas, segunda rodada seguida, que campanha absurda de recuperação que a Onça está fazendo nesse quadrangular. O time perdeu os 2 primeiros jogos, agora renasceu, venceu 3 seguidas e vai para a última rodada muito bem para conseguir essa classificação. O destaque negativo dessa vez vai para o Botafogo, cara, não podia ser outro, primeiro eliminado. O Belo, apesar de ter feito bons jogos nesse quadrangular, acabou perdendo muitos em sequência, né? Já são 4 derrotas seguidas, é o primeiro time a ser eliminado e fica como destaque negativo nesse vídeo. Falta um jogo para cada time agora, ainda temos 3 vagas para o acesso em disputa e você que ficou até o final do Prisma sabe que tem o direito de responder essa pergunta e a pergunta desse vídeo é a seguinte: para você, meu irmão, quais são os 3 times que vão pegar essas últimas 3 vagas? É lógico que aqui no canal eu vou acompanhar de perto essa última rodada com vocês. Ao longo dessa semana eu vou continuar atualizando vocês de tudo da Série C. Então, se você não está inscrito e está ansioso, meu irmão, para essa última rodada, assim como eu estou, se inscreve aqui no canal, se inscreve no Torcedorismo, você vai ficar sabendo tudo o que acontece na Série C. Deixa sua curtida nesse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!